Sabe o que um aspirador de pó robô e uma IA que joga xadrez como um mestre têm em comum? Bom, a resposta é mais do que se imagina. Hoje a gente vai desmontar esses sistemas de IA modernos, sabe? Olhar peça por peça, desde o básico até chegar nas decisões gigantes que as empresas precisam tomar. O nosso mapa da conversa vai ser esse aqui. Primeiro, os tijolinhos da IA, que são os agentes. Depois, como eles formam um time. Aí, a gente entra na briga entre código aberto e fechado. E, por fim, como é que se escolhe a melhor abordagem para cada caso. Então, vamos começar pelo começo. Tudo em IA se baseia nos agentes. Eles são a unidade fundamental de qualquer sistema inteligente. Para entender isso melhor, vamos imaginar uma escada. A gente vai subir degrau por degrau e em cada um deles a IA vai ficando mais e mais esperta, desde uma reação simples até a capacidade de aprender de verdade. No primeiríssimo degrau estão os agentes reativos. Pensa neles como puro instinto. Eles operam numa lógica bem simples de se acontecer X, faça Y. Não tem memória, não tem passado, é só o agora. Um exemplo clássico é uma IA de xadrez bem simples. Ela olha para o tabuleiro como ele está agora e faz a jogada. Não importa o que aconteceu antes ou o que pode acontecer depois. Para ela, cada momento é um novo jogo. Subindo um degrau, a gente já encontra os agentes baseados em modelos. A grande virada de chave aqui é a memória. Eles começam a construir um mapa mental do mundo ao redor, usando o passado para entender o presente. O nosso aspirador robô, o Roomba, é um ótimo exemplo. Diferente da IA de xadrez, ele lembra por onde já passou. E é essa memória que o deixa cada vez mais eficiente, porque ele não fica batendo nos mesmos lugares ou limpando a mesma área duas vezes. Agora a coisa começa a ficar bem mais sofisticada. Os agentes baseados em objetivos. Bom, o nome já diz tudo. Eles não só reagem ou lembram. Eles têm um objetivo final claro e planejam os passos para chegar lá. E aqui está o pulo do gato. Cada ação é pensada em função desse objetivo. Um carro autônomo, por exemplo. Se ele pega um trânsito inesperado, ele não entra em pânico. Ele simplesmente recalcula a rota porque o objetivo final, esse continua sendo o mesmo. Certo. Mas e se tiver vários caminhos para chegar ao objetivo? É aí que entram os agentes baseados em utilidade. Eles não querem só atingir a meta, eles querem atingir a meta do melhor jeito possível. Eles basicamente fazem uma lista de prós e contras de cada decisão para maximizar o que a gente chama de utilidade. Um sistema de trade na bolsa de valores é isso na prática. Ele não vai só atrás de qualquer operação que dê lucro. Ele está o tempo todo calculando qual o retorno versus qual o risco. A meta é sempre achar o balanço perfeito, a jogada mais inteligente. E finalmente chegamos no topo da escada, os agentes de aprendizagem. Esses aqui são os que realmente mudam o jogo. Por quê? Porque eles aprendem com a experiência. Eles podem, literalmente, reescrever as próprias regras para ficar cada vez melhores. E o caso do AlphaGo é emblemático. Ele não só aprendeu a jogar Go, um jogo extremamente complexo, ele aprendeu tanto jogando contra si mesmo milhões de vezes que criou estratégias que nenhum ser humano jamais tinha pensado. Isso é aprendizado em outro nível. Ok, a gente subiu a escada toda e viu os agentes evoluindo sozinhos. Mas e quando eles começam a trabalhar em equipe? Pois é, aí a gente entra no mundo fascinante dos sistemas multiagentes. Pensa num time de futebol. Cada jogador é autônomo, toma as próprias decisões. Nenhum deles vê o campo inteiro da mesma forma que o técnico, mas é coordenando essas visões parciais que o time joga. Um sistema multiagente funciona de forma parecida. Na hora de criar um sistema desses, existe uma escolha crucial. Vai ser um sistema centralizado, com o chefe mandando em todo mundo? É mais simples, mas se o chefe falhar, tudo para. Ou vai ser descentralizado, onde os agentes conversam entre si e decidem juntos. Mais complexo, mas bem mais resistente. Outra decisão importante. O time vai ser formado por clones, todos iguais, ou por especialistas, cada um bom em uma coisa. Um time de clones, homogêneo, é fácil de gerenciar. Mas um time de especialistas, heterogêneo, apesar de mais complexo, consegue resolver problemas muito mais difíceis. Entender como esses agentes são construídos e como eles se organizam nos leva direto para uma das maiores discussões da IA hoje. A gente deve usar um modelo de código aberto ou de código fechado, ou seja, a receita do bolo deve ser pública ou secreta. E claro, no mundo real,
Antes de discutir a filosofia da coisa, a primeira pergunta que surge é quase sempre a mesma. Tá, mas quanto vai custar? E o dinheiro, muitas vezes, pesa bastante nessa decisão. E olha, a diferença de custo chega a ser absurda. Dá uma olhada nisso aqui. Para rodar um modelo de código aberto, como o Llama, o custo é 1. Agora, para rodar um de código fechado, como o ChatGPT, o valor dispara. E isso, claro, pensando em grande escala, faz uma diferença brutal no bolso. Só que o preço do token não é tudo. Com o código aberto, muitas vezes quem usa precisa montar toda a infraestrutura e, se der problema, correr atrás de ajuda em fóruns. Já o código fechado costuma vir num pacote completo, com suporte e tudo mais, o que torna o gasto mais previsível. Então, no fim do dia não tem resposta fácil. Não existe o melhor. A escolha entre um sistema e outro não é só técnica, é totalmente estratégica. Tem que alinhar a ferramenta com o que a empresa ou o projeto realmente precisa. É uma questão de trade-offs. Quer ter controle total, poder customizar cada detalhe? Vá de código aberto se tiver gente para isso. Precisa de algo que funcione rápido, fora da caixa, com garantia e suporte? O código fechado provavelmente vai ser o caminho. Isso tudo leva a gente a uma pergunta final, né? A gente começou olhando para os agentes sozinhos e viu como eles podem se juntar e formar sistemas super complexos. Conforme esses sistemas ficam cada vez mais inteligentes, será que o mais importante vai ser o quão genial é uma única IA? Ou será que o segredo vai estar nas regras que fazem todas elas trabalharem juntas? Fica a reflexão, talvez o futuro da IA não seja sobre o código mais brilhante, mas sim sobre a melhor colaboração.